Olá, eu sou o Carlos Botelho, eu sou médico endocrinologista e clínico geral. Eu trabalho com educação médica há mais de 15 anos e vim trazer para vocês uma aula sobre processo diagnóstico. Tá? Processo diagnóstico é uma habilidade básica a todo profissional da área médica. Tá? Essa aula especificamente ela é voltada para você, médico, médica, com pouco tempo de formado, tá certo? Você que trabalha como generalista, você que trabalha em pronto-socorro de urgência e emergência, tá? Vocês, médicos que são formados em outras áreas distintas da clínica médica, tá certo? Mas principalmente naquele profissional que tem interesse em se aperfeiçoar, melhorar a sua capacidade diagnóstica, tá? Então vamos lá. Então, é muito comum que nos primeiros anos de formação, a ansiedade, a insegurança, ela mine, né, um pouco o seu trabalho no sentido de quando você não consegue identificar, quando o paciente diz, o que eu tenho? O paciente está esperando uma resolutividade, um diagnóstico, uma decisão, e isso muitas vezes gera ansiedade para o profissional, né? Que é absolutamente normal no início da carreira, principalmente, mas é muito importante que o profissional não alimente essa necessidade de dar uma resposta final antes dele chegar no final desse processo diagnóstico. Tá? Então, um dos objetivos dessa aula é fazer você entender que existe uma etapa, um passo a passo, que todo profissional médico deve fazer, que vai permitir a ele chegar ao diagnóstico. Então, a gente não deve começar pelo final. Então, diferentemente do processo de Kafka, onde o protagonista ele se via completamente perdido, né, em relação a um processo que ele não sabia por que tinha começado, não sequer onde estava, totalmente perdido naquela situação, o processo diagnóstico, o médico, ele tem que ser senhor desse processo, ele tem que dominar esse processo e saber cumprir as etapas dele de forma adequada. Dessa maneira, ele vai entender, por exemplo, que a definição de diagnóstico não vai ser a preocupação inicial. A preocupação inicial vai ser o quê? Ter uma boa história, você escutar seu paciente, entender, fazer uma boa anamnese, examiná-lo de forma adequada. A partir daí, você vai montar, né, o seu raciocínio clínico, você vai montar a sua lista de problemas, ver se vai precisar de exames ou não, para depois você chegar para ele nas definições diagnósticas. Tá? Então, o diagnóstico vai ser o final do processo. Os objetivos dessa aula seriam o quê? Como a gente já falou, então, entender esse processo, o que é esse processo diagnóstico, tá? Não pular etapas, isso é muito importante, tá? Conter a ansiedade, conter a angústia, e aí é muito importante você se colocar em condições de poder fazer um diagnóstico adequado, significa você poder atender escutando, ouvindo, perguntando, examinando e pensando, certo? Reconhecer pistas diagnósticas, tá? O que é isso? Pistas, como o próprio nome já diz, existem pontos da história do exame físico e de exames complementares, quando necessários, que esses pontos eles vão ser os grandes guias para você montar o seu raciocínio diagnóstico, certo? Então, saber reconhecer essas pistas, tá? Trabalhar sempre com 3 possibilidades diagnósticas. No momento que você tiver uma dúvida no diagnóstico do paciente, né, às vezes o diagnóstico vai ser muito claro e evidente, né, e você não vai precisar pensar muito para poder chegar nele, mas muitas vezes você vai ficar em dúvida. Então é muito importante que quando você não tiver certo de diagnóstico do paciente, ou até mesmo quando você tiver um certo grau de certeza, tá, mas você não está ainda batendo o martelo, que você ainda não está 100% confiante naquele diagnóstico, nunca trabalhe com uma possibilidade só. Trabalhe sempre com 3 possibilidades. Abra a sua cabeça. Tá? Isso do ponto de vista de plasticidade neural vai te ajudar. Certo? Você trabalhar dessa forma, você mantém sua mente mais aguçada, você não fecha os olhos para outras possibilidades que não sejam aquela sua principal. Tá? Então, esse processo, você automatizar esse processo, te deixa mais acurado, te deixa mais hábil. Tá? E entender que o processo diagnóstico ele é dinâmico. Tá? Então, ele muda. Então, você precisa, por mais que você tenha feito uma boa anamnese, um bom exame físico, levantado boas hipóteses, pediu exames naquilo, tá? Mas se o paciente ele não está caminhando de acordo com aquele planejamento terapêutico, eu preciso repensar, eu preciso voltar atrás, eu preciso refazer essas etapas, tá? Então entender que esse processo ele muda, não importa se você está fazendo ele de forma adequada, ele é dinâmico, ele é flexível.
afinal de contas, né, o que seria, do que se trata esse não tão falado processo diagnóstico. Então, lembra, aqueles que gostam de games, né, vão lembrar, quando você enfrenta ali aquele chefe de fase, tá, você precisa entender a movimentação dele, você precisa entender como ele ataca, né, se ele dá uma brecha, se ele passa um tempo, se ele dá uma oportunidade para você atacá-lo, ou seja, você observa e você tenta entender a movimentação dele, como ele se comporta. Da mesma maneira, por exemplo, quando você está escutando música, e aí, às vezes ali com poucos segundos que está iniciando uma música, você já sei qual é, né? E você sorri porque é uma música que você gosta muito, que você reconheceu pelos acordes iniciais, tá? Da mesma forma, né, o reconhecimento de uma digital. Ou seja, o que isso tudo tem a ver com um procedimento diagnóstico, né? Porque isso, nada mais, esse processo nada mais é do que reconhecimento de padrões. Tá? Então, um bom clínico, ele consegue identificar padrões. É isso que vai nos ajudar a poder chegar e dizer ao paciente, é isso que você tem, é isso que eu acho que você tem. O diagnóstico, né, essa palavra diagnóstico, ela tem uma etimologia, né, grega, tá certo? E ela significa a percepção através do conhecimento. Tá? Então, você precisa utilizar o seu background, né, e as ferramentas adequadas para poder chegar e descobrir, né, o que é o problema que está afligindo o seu paciente. Afinal de contas, e falando de doença, quantas doenças existem? Você já parou para se perguntar isso? Né? Pois é, tem muita gente que se pergunta isso. Existe um banco de dados, tá? Inclusive aí eu recomendo, tá certo, que vocês entrem nesse site, tá? Esse banco de dados chamado Malacards, tá certo? Ele categoriza as mais diferentes doenças humanas, tá? E aí você tem essa informação de mais de 20 mil doenças, tá certo? Vou repetir, mais de 20 mil doenças, tá? Que acometem as pessoas das mais variadas formas. Dentre essas doenças, várias delas, assim, inúmeras delas, são doenças raras, tá? Menos frequentes, tudo. E aí é muito importante eu estar falando isso, porque quem é que vai conhecer 20 mil doenças? Tá certo? Você vai, os grandes médicos expoentes aí, de grandes diagnosticadores, vocês acham que eles conhecem perto de 20 mil doenças? Né? Então isso é humanamente impossível, não é prático. Tá? E essa é uma crítica importante, né, algo que a gente fala quando o ensino médico ele fica muito direcionado em doença. Não é para ser assim, tá? Porque isso não é prático. A gente tem que otimizar o nosso tempo de estudo. E como é que você vai fazer isso? Ao invés de você ficar procurando, por exemplo, decorar coisas que você talvez não vai nem usar na vida, situações clínicas que você talvez nem se depare, veja que interessante, o estudo esse estudo australiano, né, é uma iniciativa australiana muito interessante, ela pegou durante vários anos, ela viu quais seriam as condições mais prevalentes atendidas pelos médicos de família da Austrália, né? E aí, essa informação, tá? Esse estudo também recomendo, tá? Se quem quiserem olhar, muito interessante, que eles viram que se um médico ele tiver um bom conhecimento prático de 167 problemas, que ele vai conseguir uma resolutividade de 85% daquilo que aparece no consultório de medicina de família. Então veja a diferença. O que é o melhor? Eu gastar o meu tempo com 20 mil doenças diferentes ou eu me dedicar bem, dominar bem, estudar bem, conhecer bem 667 doenças? Então isso é muito importante, tá certo? Esse direcionamento, então essa questão, a gente vai falar isso mais à frente quando a gente for falar de raciocínio probabilístico, né? Probabilidades, a gente trabalha com probabilidades, eu tenho que ir sempre no que é mais frequente, no que é mais comum, no que é mais corriqueiro. Depois eu vou pensar em outras coisas. Então, como eu havia falado antes, o ensino médico ele é muito focado na doença, enquanto ele deveria ser, na realidade, focado em ensinar como você diagnosticar a doença. Da mesma forma, eu fui formado, né, numa boa universidade, mas num método de medicina, no ensino tradicional, né, então a gente perdia muito tempo. Eu estudei muito doença, que a gente esquece, que a gente não vai ver, né? Então, não seria mais prático a gente trabalhar em cima do que é mais frequente, do que é mais comum, né? Isso daí é uma coisa que as diretrizes curriculares nacionais, com a implantação de cursos de metodologia ativa, isso daí houve um direcionamento,
muito interessante nesse sentido, e eu, como ensino numa faculdade de metodologias ativas, né, nosso curso é de metodologias ativas, então é muito importante você trabalhar em cima do que é mais frequente. Um médico ao sair da universidade, e principalmente se ele não tiver residência médica, ele for trabalhar como médico generalista, né, unidade básica de saúde, pronto-socorros, então ele vai. Você tem que preparar esse profissional porque ele vai encontrar com mais frequência nesses campos de atuação. Erros acontecem, certo? Inevitável. Não existe profissional infalível. Tá? Isso daí, quando você lê literatura a respeito de processo diagnóstico, de diagnóstico clínico, você sabe, isso é unânime. Por mais que você tenha profissionais com ótima formação e eles tenham acesso a recursos de qualidade, certos centros de referência, mesmo assim, eventualmente, vão acontecer erros diagnósticos. Por quê? Porque é inevitável, porque a gente não trabalha com certezas na medicina, a gente trabalha com probabilidades. Então, ao invés de o profissional sair com a impressão de que ele nunca pode errar, isso não existe. Se você pegar grandes jogadores, expoentes aí dos seus esportes, todos eles, se você pegar as métricas deles, né, todos eles, nenhum deles é 100%, isso não existe. Tá? A excelência não está na perfeição, porque a perfeição não existe. O que você precisa fazer é ter humildade, saber que isso pode acontecer, que isso eventualmente vai acontecer, mas como você pode minimizar, corrigir rota e tentar identificar o mais rápido possível. Porque a medicina, ela não é uma ciência de certezas, ela é uma ciência de probabilidades. A gente trabalha com probabilidades. Então a gente não pode dar certezas para os nossos pacientes. Então isso precisa ser claro, isso precisa ser uma conversa honesta que você vai ter com o seu paciente. E que se você tiver segurança, se tiver um bom treinamento, uma boa formação, você vai dizer isso e ele não vai perder a confiança em você. Por que a gente não pode dar certezas para os nossos pacientes? Por que a gente diz que a medicina é uma ciência de probabilidade e não de certeza? Né? Porque, gente, existem alguns motivos. Um deles, por exemplo, sobreposição de sinais e sintomas entre as doenças. Tá? Então você tem um sinal, por exemplo, como dispneia, que ela pode ser causada por doenças respiratórias, cardíacas, acometimento do sistema nervoso central, doenças ácido-básicas, metabólicas, enfim. Você tem sobreposição de sinais e sintomas em doenças diferentes, tá certo? Que podem confundir algumas vezes, né? Atrapalha às vezes no seu raciocínio. A qualidade da evidência diagnóstica. Os exames complementares, eles não são 100% precisos. Tá? Então, a gente precisa ter isso em mente. Tá? Você não pode confiar cegamente no exame complementar. Quem faz isso mostra desconhecimento e despreparo. Tá? Outra coisa, diante do raciocínio probabilístico que nós devemos ter para abordar um paciente, para fechar um diagnóstico, uma abordagem diagnóstica, né, a gente sempre tem que tentar priorizar o que é mais provável, o que é mais comum, o que é mais frequente. Sempre trabalhar para aquilo que ocorre com maior frequência. Tá? E atualizar-se continuamente. Tá? Medicina, como qualquer outro campo do conhecimento hoje, o conhecimento ele está em constante mudança. Tá? A gente precisa estar se atualizando sempre, porque senão a gente fica para trás. Tá? Então, processos diagnósticos que antes eram exames complementares, como ultrassonografia, por exemplo, hoje a gente tem acesso à beira de leito, uma coisa que facilita muito a nossa vida. A gente tem inteligência artificial sendo utilizada tanto para ajudar em diagnóstico, como para ajudar na obtenção de registro médico, por exemplo. Então, a gente precisa se atualizar. E aí, o processo diagnóstico, ele vai ser feito da seguinte maneira. Né? Ele vai utilizar um exame clínico, ele vai utilizar anamnese, exame físico, né? Para a gente chegar mais à frente ao que a gente chama do processo do raciocínio clínico mesmo. Então, o que seria? Então, a gente vai iniciar a nossa anamnese, como você vai fazendo, tradicionalmente, seguindo todas aquelas etapas de passo a passo, identificação, queixa principal, HDA, interrogatórios, antecedentes, vai para o exame físico. No exame físico você vai fazer sua somatoscopia, vai fazer seus sinais vitais, exame sistemático, tudo. A partir disso, que a gente chama de exame clínico, né, anamnese mais exame físico, eu vou levantar as minhas hipóteses, vou levantar minha lista de problemas, tá? Caso eu não já tenha de cara assim a hipótese de cara, né? Se eu não consigo chegar
do ponto de vista sindrômico, já há um diagnóstico, eu vou montar minha lista de problemas, tá? Isso é absolutamente normal. E com essa lista de problemas em mente, né, eu vou levantar as minhas probabilidades, meus diagnósticos principais para aquela lista de problemas, e eu vou fazer a solicitação, se for o caso, se for pertinente, eu vou pedir os exames complementares para poder fechar o meu diagnóstico. Então, na hora que eu tenho esses exames complementares, eu revejo a minha lista de problemas, aí chego, né, ao meu diagnóstico e as decisões terapêuticas, né, eu vou fazer meu planejamento terapêutico, tudo, diante disso. Muito importante é entender que nessa etapa do raciocínio clínico, né, que envolve a elaboração da lista de problemas e o manejo terapêutico dela, a necessidade de reavaliação constante. Tá? Então, se o paciente ele não está respondendo de acordo com o meu planejamento terapêutico, se o paciente está apresentando novos sinais e sintomas, se ele está tendo uma piora do curso da doença, eu preciso rever, eu preciso reavaliar. Eu volto para o meu exame clínico, eu revejo minha anamnese, eu revejo meu exame físico, eu vejo a necessidade de fazer novos exames e eu vou repensar o diagnóstico desse paciente. Então, para isso, né, dicas aí, né, informações importantes para que você possa conduzir bem esse processo. Né? Então, uma boa entrevista. Tá? Então, comunicação efetiva, fazer-se entender. Então, comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Né? Então, você fazer-se entender. Lembrar que nós trabalhamos com pacientes dos mais diferentes backgrounds aí, sociais, culturais, econômicos, né? Então o médico, eu costumo dizer isso, ele precisa ter muita flexibilidade na comunicação, ele precisa se fazer entender por pessoas as mais diferentes possíveis. Tá? Então procurar ter uma comunicação efetiva, você ter segurança de que o paciente está entendendo o que você está falando. Tá? Uma dica, perguntar para o paciente, pedir para o paciente, após você explicar, que ele lhe explique com as palavras dele, que ele entendeu, para você ver se é isso mesmo. Tá? Escutativa, olhar nos olhos, olha a imagem, olha essa médica, o que ela está fazendo? Está deixando o paciente falar, está olhando atentamente para o paciente. Não é isso que você precisa fazer, você precisa olhar nos olhos do seu paciente, você precisa que o paciente veja que você está olhando, que você está atento nele. Isso você vai ganhar a confiança do seu paciente. Tá? E empatia, interesse genuíno, você precisa procurar se colocar no lugar daquela pessoa. Tá? Isso é uma habilidade treinável, gente. Isso é uma habilidade treinável. Escuta ativa, atenção plena, empatia, são habilidades que a gente treina e que é muito importante que vocês exercitem isso. Tá? Porque dessa forma vocês vão conseguir estabelecer um bom relacionamento médico-paciente, vocês vão ter a confiança dos pacientes de vocês, vocês têm a confiança dos pacientes de vocês, vocês conseguem informações de melhor qualidade e vão conseguir ajudá-los de uma forma melhor. Certo? Como a gente minimiza erros diagnósticos? Né? Então, através de bom treinamento, tá? Por isso, assim, padrão ouro, residência médica, sempre, certo? Você precisa de N, você precisa de quantidade de pacientes. Quanto mais pacientes você atender, mais repetição de padrões você vai ver, mais você vai trabalhar o seu HD, tá? Sempre digo isso para os meus alunos, vocês precisam de N de pacientes, vocês precisam ver, ter visto muitos pacientes, né? Preferencialmente sob orientação nos primeiros anos, né? A escuta atenta e registro. Você tem que fazer um bom prontuário, anote tudo, precisa anotar os espirros e as vírgulas, mas você precisa anotar o essencial. Você precisa que o registro lhe ajude para quando você for voltar a ele depois e for repensar um caso de um paciente, você não ter dúvida de que você não deixou nada passar. E você não vai lembrar de tudo no caso do paciente. Tem vários pacientes que a gente atende, chamam a nossa atenção para um diagnóstico difícil, você fica com aquilo na cabeça, mas você, por mais que queira, você não lembra tudo. Você precisa do registro. Tá? Então faça um bom prontuário. Acostume-se a anotar bem as suas consultas. Certo? Outra forma de minimizar os erros é você focar na questão das três, né, possibilidades diagnósticas. Então, na hora que você trabalha sempre com três possibilidades, você não fecha a sua mente, você não você dá plasticidade para você voltar atrás, você sempre vai se colocar assim, pô, mas será que é isso mesmo? Será que eu estou vendo, eu não estou deixando passar outra coisa? Então, trabalhe sempre com três possibilidades, isso ajuda, isso é um exercício, é um treinamento do teu cérebro para ele não ficar condicionado sempre a querer achar uma,
certo? Trabalhe dessa forma. E jamais pule para a conclusão, tá? Siga as etapas. Exame físico, né? Anamnese, exame físico, lista de problemas, raciocínio clínico para você chegar no diagnóstico. Com o treinamento, isso fica mais rápido. À medida em que você vai fazendo isso, você vai ficando cada vez melhor, o processo fica mais automático, né? Então é natural que nos primeiros anos isso demore um pouco mais, mas é treinamento. E o treinamento, ele não tenha dúvida de que você vai conseguir se aperfeiçoar e se tornar mais ágil no antigo processo. Outra coisa é revisar o desfecho, tá? Então, fiz o meu planejamento terapêutico, né? Foram tomadas as medidas, orientei o paciente com relação às medidas, com relação ao curso clínico, prognóstico, mas a coisa não está saindo como devia. O paciente não está respondendo bem, estão surgindo novos sintomas, o paciente está piorando, o que está acontecendo? Vamos rever. Revisa a rota, vamos mudar a rota, tá? Vou recomeçar, nova anamnese. Assim, você vai complementar, né? Você vai aperfeiçoar aquela anamnese, você vai perguntar, você vai pensar em cima de novo, você vai tentar entender melhor o que aconteceu, ver se não surgiu coisas novas, refaça os antecedentes familiares. Então, assim, você precisa refazer a tua história, reexaminar o paciente e ver uma nova, se for o caso, novos exames complementares para poder refazer o seu diagnóstico. Enfim, o processo diagnóstico, então, ele vai se resolver, gente, ao exame clínico, né, que vai ser junto do seu paciente, com a anamnese e o exame físico, vão ser as ferramentas de obtenção de informações clínicas, tá? E o raciocínio clínico é você montar sua lista de problemas que você fez a partir do seu exame clínico e, se necessário, com os exames complementares, você define essa lista de problemas, define o diagnóstico e vai para as condutas, vai para as decisões. Com relação ao raciocínio clínico, né, existem algumas formas de você pensar. Então, como é que eu monto a lista de problemas, né, e como é que da lista de problemas eu vou para o diagnóstico? Então, existem alguns modelos, tá, que você pode utilizar. Esse artigo, excelente, recomendo, deem uma lida quem puder, ele é muito bom, tá? Mas eu estou trazendo aqui 3 dos principais métodos que são utilizados, tá certo? Vários profissionais, principalmente aqueles mais experientes, eles vão perceber que eles já trabalham com isso, tá certo? Eles já trabalham com isso. Só não sabiam, às vezes, que eram modelos ou que eram formas, né, já categorizadas de raciocínio clínico, mas um método é o método hipotético-dedutivo, né, que é onde você vai levantar hipóteses, né, e aí você vai tentar deduzir. É um processo mais analítico. Né? Então você vai juntar suas pistas de diagnóstico, seus achados de exame físico, seus achados de história de exame físico e de exames complementares, vai montar, vai gerar hipóteses e você vai tentar testar, né, dentro delas, vai ver o que é mais frequente, qual que se enquadra mais com o perfil do paciente. Né? Então esse é um processo mais analítico, ele não depende tanto da experiência clínica, certo? O modelo de reconhecimento de padrões, que é o terceiro que está aqui nesse slide, ele é um modelo mais intuitivo, né? Ele é um modelo que você, por exemplo, né, você tem um paciente que vem com febre, coriza, congestão nasal, dor de garganta, um pouco de falta de apetite, dor no corpo, síndrome gripal, né? Então, assim, é reconhecer os padrões, né? Paciente com síndrome ictérica, paciente com, enfim, com quadros sindrômicos, tá? Essa abordagem, ela já depende de um pouco mais de experiência. Então, à medida que você vai ganhando, né, cancha, que você vai ganhando experiência, você vai se tornando mais versado e esse reconhecimento de padrões ele fica mais automático, tá? Mas a gente vai usar tudo isso em conjunto, certo? Não existe um método só, né? A melhor coisa é você realmente fazer uma mescla das técnicas. E esse último aqui, que seria a teoria do script da doença, nada mais é do que você fazer a lista de problemas daquilo que você já sabe que o paciente tem, certo? Então, nome, idade, o paciente tem as comorbidades tais, tais e tais. Tá? Esse aqui é o background clínico dele. Então, na teoria de script da doença, eu já coloco aquilo ali porque aquilo já vai me dar, muitas vezes, a informação de risco maior desse paciente para certos problemas. Então, ele ajuda no direcionamento.
Tá? Por isso que é interessante que quando você faz a lista de problemas, você coloca tudo que ele tem. Mesmo que sejam coisas que você diz assim, mas o que tem a ver esse paciente ter feito, por exemplo, uma apendicectomia ou 3 cesáreas? Se mais para frente, daqui a alguns anos, o paciente cursar com uma dor abdominal, com uma brida, por exemplo. Tá? Então é mais ou menos isso. Por isso que a lista de problemas é importante, porque ela vai te ajudar a contextualizar risco, certo? Muito bom esse trabalho, eu recomendo mesmo assim a leitura. E com relação às pistas diagnósticas, aí qual seria a dica? Né? É utilizar achados objetivos e concretos. Tá? Então, por exemplo, artrite. Eu estou vendo, o paciente tem restrição articular, sinais logísticos na articulação, certo? Tofo gotoso, por exemplo, né? Uma artrite séptica. Né? Eu estou vendo. Então, é uma pista inequívoca. Tá? Ausculto um sopro, paciente ictérico, um rache, certo? Essa radiografia, por exemplo, o paciente tem claramente ele tem uma tumoração ali no perilar direita. Tá? Então, tudo o que for concreto de achado clínico ou de exame complementar, aí você vai utilizar e vai hierarquizar, você vai priorizar as pistas, porque elas vão te estreitar as possibilidades diagnósticas. Essa é a vantagem das pistas diagnósticas. Tá? Por exemplo, eu tenho um paciente que ele tem a tosse produtiva, perda de peso, e ele tem uma cavitação no ápice pulmonar. Né? Um paciente etilista crônico. Entende? Com cavitação, se for um quadro crônico, sintomas respiratórios, paciente já possivelmente aí com etilista crônico, com risco maior de quê? Por exemplo, tuberculose pulmonar. Um exemplo bem simples, assim, para você entender. Então, levantar aquilo que... Saber priorizar os achados. Certo? Essas pistas diagnósticas elas vão ajudar você a estreitar possibilidades diagnósticas. Por exemplo, outra coisa, linfonodomegalia cervical posterior, num paciente com contexto gripal, né? Lembrar de síndrome mononucleose, monolike. Então, são esses achados assim que vão lhe ajudar. E aqui, para a gente fechar a aula, um exemplo prático, né, de como a gente pode conduzir esse processo diagnóstico. A gente tem aqui um caso clínico de uma mulher de 39 anos, tá certo? Branca, trabalha como secretária, estado civil solteira. A queixa dela é de cansaço aos esforços há 3 meses. Né? Então, esse cansaço, na verdade, não, quando perguntado se era o corpo cansado ou falta de ar, dispneia. Né? Então, ela tinha isso inicialmente quando ela fazia caminhada, ela deixou de caminhar por conta disso. E queixas associadas, ela referia tosse seca, e negava edema, negava dor torácica, negava piora da dispneia com decúbito. No interrogatório sintomatológico, né, o quadro que se iniciou há 3 meses, ela começou a referir que no último mês ela passou a ter dificuldade para se levantar, dificuldade para subir escadas e dificuldade para lavar os cabelos. Ela conseguia, por exemplo, escovar os dentes, ela conseguia movimentar os pés normalmente, mas ela tinha dificuldade especificamente para fazer essas tarefas. Tá? A paciente ela é portadora de hipotireoidismo, a mãe, né, tem um histórico de artrite reumatoide, esses são os antecedentes pessoais e familiares dela. Ela negava alergias, ela negava cirurgias, fazia uso de levotiroxina e esse aqui, né, mora em zona urbana, né, com os pais, tem uma animal de estimação. No exame físico geral, é uma paciente que ela estava assim, na somatoscopia um pouco abatida, né, sinais vitais estão aqui, nada digno de nota. No exame sistemático, o que foi observado? Um eritema próximo aos olhos, principalmente, e ao redor das unhas, em volta aqui das unhas, um eritema perileal. O exame neurológico mostrou na avaliação da força que ela tinha, por exemplo, força nas mãos, força nos pés, preservada, mas a força proximal, na avaliação aqui, musculatura escapular e pélvica, ela tinha uma redução de força, ela conseguia vencer gravidade, mas ela não vencia resistência, certo? Paciente com sobrepeso, com aumento de circunferência abdominal. E essa paciente, então, quando a gente vai montar a lista de problemas dela, então o que a gente escolheu, né? O que nós vimos aqui que era mais importante no quadro? A dispneia, tosse, né? Sinais objetivos, quer dizer, dispneia subjetiva, mais uma paciente que parou de se exercitar por conta de dispneia,
né? Então isso é um dado importante. Então, espinéia, tosse seca, né? Uma alteração de força muscular proximal e os achados de pele. E aqui colocando o restante da lista de problemas, hipotireoidismo e sobrepeso. O que eu vou utilizar mais? Bom, paciente com uma doença crônica, então lembrar dos conceitos de doença aguda, subaguda e crônica, né? Então doenças agudas geralmente menos do que 3 semanas, doenças crônicas geralmente mais do que 8 semanas. Então o curso da doença vai me ajudar, seria diferente se fosse aguda, agora eu estou pensando numa doença crônica, a princípio, né? Quais são os sinais, quais são os sistemas orgânicos acometidos pela doença, né? Ela tem queixas respiratórias, ela tem queixas musculares, neuromusculares, né? E ela tem queixas de pele, ela tem alterações de pele. Então, isso me faz pensar, será que eu estou diante de uma doença multissistêmica? 3 sistemas orgânicos diferentes, né? E vou aplicar também uma abordagem sistemática. Tá? O que é essa abordagem sistemática? Isso aqui, gente, é um conhecimento básico de clínica médica, certo? Que é você, diante do diagnóstico diferencial, é você pensar por grupos de doença. Eu vou dar uma revisada nos principais tipos de, né, o que causa doença, no geral, e vou ver dali, vou pensar dali o que é importante. Esse mnemônico é muito útil, né? Esse vindicate, que é uma palavra em inglês, tá certo? E aí você vai ter as etiologias possíveis para doenças, né? Vascular, infecciosa, neoplásica, degenerativa, medicações, drogas, né? Efeito colateral de droga, né? Iatrogenia, intoxicação, doenças congênitas, autoimunes, traumas ou endócrino-metabólica / ambiental. Essa última forçadinha de barra aqui, mas ajuda muito, principalmente quem não trabalha na área, a poder lembrar e poder pensar, pô, que doenças infecciosas causam isso que essa paciente está tendo? Tem alguma? Né? Pô, é uma doença crônica, multissistêmica, tuberculose, SIDA, o que eu vou pensar? Né? Doença autoimune, vou pensar em câncer, né? Então, a partir daí, esse mnemônico te ajuda na elaboração dessa abordagem, certo? O que nós levantamos, então, né, após revisar isso tudo, né, fazer script de doença, abordagem de reconhecimento de padrões e o método de hipóteses e deduções. Então, vamos lá. Eu levantei como possibilidade para os sintomas respiratórios asma, uma doença pulmonar intersticial, que é uma doença autoimune no geral, ou um quadro paraneoplásico, seria uma neoplasia. Para o quadro miopático, né, uma miopatia inflamatória, uma miopatia paraneoplásica, por exemplo, e as lesões de pele seriam infecciosas, poderia ser vasculite, né? E aí, quando a gente entra, a questão da experiência aí no caso, eu tenho uma paresia proximal, certo? Esse quadro é um quadro miopático clássico. Então isso daí, esse acometimento de pegar a musculatura proximal e poupar distal é típico das miopatias, diferentemente das neuropatias, que é o oposto. É um acometimento em bota e luva, né? E depois é que ele vai ser proximal. Então, isso ajuda, né? Mas aí, se você não sabe, você vai atrás. Então, um paciente com paresia proximal, vai atrás de causas de paresia proximal, você vai chegar em miopatias, certo? E aí, você tem os achados cutâneos, os achados musculares, eles são clássicos. Esse é um padrão clássico de uma colagenose chamada dermatomiosite, certo? Que passaria a ser minha principal hipótese diagnóstica como causa disso tudo, tá certo? Mas que não justificaria, por exemplo, o quadro pulmonar isolado. Podem estar associados. Então, diante dessas hipóteses diagnósticas, né, eu solicitei os exames pertinentes, né, pedi uma CPK veio bem aumentada, né, o laboratório básico, hemograma, bioquímica e um TSH vieram normais, né, o TSH era importante você avaliar para ter hipotireoidismo, se ela tivesse parado de tomar medicação, por exemplo, TSH muito elevado, então ela poderia ficar com algumas queixas musculares, poderia inclusive ter aumento de CPK, mas aí afastado. A espirometria demonstrou um distúrbio restritivo grave e a TC de tórax mostrou opacidades articulares, áreas de vidro fosco, pequenos nódulos de predomínio nas bases. Esses achados todos corroboram as hipóteses que eu havia pensado, né, que o quadro pulmonar seria um quadro de etiologia, a princípio, autoimune. Né? A gente tem uma paciente que já tem uma doença autoimune, hipotireoidismo, tem um histórico familiar de doença autoimune, está em faixa etária para doença autoimune. Essas doenças autoimunes podem causar realmente esse acometimento multissistêmico.
E o padrão dermato e muscular é clássico da dermatomiosite, certo? Que é uma colagenose com acometimento de pele e músculo. Esse é o padrão, um dos que é mais comum. Você pode ter só músculo ou você pode ter só o padrão cutâneo, mas o padrão muscular e o padrão associado, né, a dermatomiosite ou só a polimiosite, são mais frequentes do que a forma cutânea exclusiva, tá bom? E aí, ela tem a dermatomiosite associada a um quadro de doença pulmonar intersticial, que é uma forma de acometimento pulmonar em várias dessas colagenoses, certo? Então, dessa forma, a gente fecha o diagnóstico da nossa paciente e vamos iniciar, e aí você vai iniciar o tratamento, né? Vai referenciar para um especialista, se for o caso, né? Se for uma situação, por exemplo, que você não vai conseguir abarcar, então você, né, encaminha para o reumato e tal, mas já dá as orientações, iniciaria tratamento e, na verdade, já poderia ter iniciado tratamento até quando eu pedi os exames, né? Já vai adiantando alguma coisa, dependendo da sintomatologia do paciente, tá certo? E é isso. E assim, a gente fecha aqui a nossa aula, tá certo? Com essa citação aqui de William Osler, né? Que é um médico, né, historicamente muito importante, né, para a nossa área, tá certo? Onde ele diz, ouça seu paciente, ele está lhe contando o diagnóstico, né, e na verdade o que ele quer dizer é que se você permitir, se você souber conduzir a história, se você souber conduzir a conversa, examinar seu paciente, ele vai lhe permitir chegar ao diagnóstico, porque você vai conseguir interpretar dele os achados, vai encontrar as informações que precisa, né? Então é isso, né? Essa aula é uma aula que eu montei realmente pensando em ajudar o médico que tem pouco tempo de experiência, o médico generalista, tá? O médico, os estudantes de medicina que estão aí finalizando sua graduação, tá? Mas principalmente assim todo e qualquer profissional, tá certo, que deseje melhorar sua capacidade diagnóstica, tá? Porque processo diagnóstico é uma habilidade essencial para todo médico, independente da especialidade, certo? Então, essa aula, ela faz parte, tá, de um curso que eu vou estar lançando em breve, tá, que ele procura trabalhar temas chaves de clínica médica, né? O nome do curso é esse, é o Guia de Sobrevivência em Clínica Médica, quer dizer, clínica médica para quem não faz clínica médica, principalmente, tá certo? Onde a gente vai passar uma série de conteúdos que vai lhe ajudar, você médica generalista, que está trabalhando aí na unidade básica de saúde, no pronto-socorro, que está pegando todo tipo de paciente que você ainda não tem um treinamento que gostaria, tá? Então a ideia é poder te ajudar a ter mais confiança, a melhorar o seu raciocínio clínico, melhorar a sua capacidade de diagnóstico, melhorando a sua prática profissional, tá certo?